Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje será o 52º vídeo do canal, o que significam 52 semanas de postagens com algumas interrupções, mas isso representa um ano de conteúdo. São aproximadamente 22 horas ininterruptas de histórias, notícias, comentários, reflexões, buscando sempre o olhar através da cosmovisão cristã, tendo a Bíblia como referência, nosso guia de vida e de verdade. Hoje somos 129 pessoas acompanhando esse canal, com 10.372 visualizações desde seu início, o que somam 382,3 horas de exibição. Nem todos os vídeos são agradáveis de serem assistidos, pois, infelizmente, as notícias do mundo em que vivemos não têm sido as melhores atualmente, e não podemos fechar os nossos olhos ao sofrimento que muitos irmãos passam pelo mundo sendo perseguidos. E também precisamos estar alertas para as ameaças que principalmente os movimentos geopolíticos mundiais representam para a nossa fé e liberdade de culto e expressão. Quero abrir a vocês a possibilidade de que inscritos nesse canal sugiram temas para futuros vídeos. Assim, dentro da possibilidade, eu atenderei às indicações. Aqueles que quiserem sugerir vídeos, coloquem nos comentários a sua sugestão. Eu vou lê-los e darei uma resposta a cada um de vocês. No vídeo de hoje, vamos falar de uma equipe de brasileiros que estão em Israel participando de escavações arqueológicas juntamente com o professor Rodrigo Silva e que estão descobrindo artefatos que, mais uma vez, comprovam a veracidade do relato bíblico. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então a reportagem que eu quero mostrar, ela é do dia 25 de julho de 2025, um pouquinho mais, 12 dias atrás, que fala a respeito de brasileiros que estão trabalhando nas escavações arqueológicas lá em Israel, juntamente com o Rodrigo Silva, que é conhecido por todos, tem canal no YouTube e também tem aquele MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, né? É aqui em São Paulo, o estado de São Paulo é próximo aqui, eu não me lembro o nome da cidade, mas é próximo aqui de São Paulo. E tem uma equipe de brasileiros lá participando dessas escavações e saiu essa reportagem aqui, que é do Guia-me, dizendo: brasileiros descobrem vestígios cananitas em sítio arqueológico em Israel. Equipe liderada pelo arqueólogo Rodrigo Silva participa de escavações internacionais em Tel Laquish. Cananitas, só para lembrar, era o povo que vivia na terra de Canaã, antes de Israel, do povo hebreu chegar e dominar aquela região na época do Êxodo, com Josué, que eles tomam aquela terra, conquistam aquela terra que Deus havia dado a Abrão e a Jacó, Isaac e Jacó, e então os povos que existiam ali eram os cananitas, né? Então é naquela região. Então daí tem uma foto da equipe e do Rodrigo Silva lá nas escavações, e a legenda diz que Rodrigo Silva e equipe de escavações em Israel, é o que a foto está mostrando.
E daí a reportagem diz que cerâmicas milenares e estruturas que podem ter pertencido à civilização cananita foram encontradas por uma equipe brasileira em Tel Laquish, um dos sítios arqueológicos mais importantes de Israel. Durante a atual temporada de escavações em Tel Laquish, no território do antigo reino de Judá, a equipe brasileira, liderada pelo arqueólogo e pesquisador Dr. Rodrigo Silva, identificou peças de cerâmica e estruturas que remontam ao período cananita, época em que Canaã, chamada Terra Prometida na Bíblia, era habitada pelos cananeus, antes da chegada dos israelitas. Segundo Rodrigo, Laquish é a segunda maior cidade de Judá, depois de Jerusalém, nos tempos da Bíblia Sagrada. E daí abre aspas para ele, dizendo que é com grande alegria que retornamos a Israel com mais um grupo para escavações em Laquish e turismo no país. Deus seja louvado por essa oportunidade. Estamos muito felizes por estarmos aqui revendo amigos e trabalhando com todos em segurança, disse Rodrigo no Instagram. Trabalhando com segurança provavelmente se refere ao fato de haver um cessar-fogo lá na guerra de Israel com o Irã, né? Embora com Hamas ainda continue de alguma forma. Continua, composta por 28 participantes, entre especialistas e voluntários, a equipe também atua sob a coordenação geral do arqueólogo professor Youssef Garfinkel. E agora um subtítulo, Achados da Escavação. Nesta temporada, os brasileiros escavaram uma nova área central da antiga cidade, próxima ao palácio. Os achados incluem jarros, tigelas e cerâmicas com inscrições que datam os períodos do Bronze Médio e Final, de 1900 a 1200 a.C., além de uma parede de tijolos de adobe, possivelmente parte de uma habitação cananita. Tijolos de adobe, só para quem não conhece a expressão, são aqueles tijolos de barro, principalmente aqueles antigos, que as casas antigamente, lá dos nossos avós, lá na primeira metade do século passado, né, 1930, 1940, eram tijolos de adobe. São aqueles tijolos de barro, né, que não esses hoje, que são furados, é de cerâmica, outros são de cimento, né? É tijolo mesmo, aquele tijolo pesado. A equipe também colaborou nas escavações da chamada Área D, sob coordenação do professor Ho Go-kang, da Seoul Jangsin University, que busca estruturas do período cananita. Daí tem de novo uma foto que deve ser do Instagram do Rodrigo Silva, mostrando a equipe, e depois continua. Abre aspas para o Rodrigo Silva, gratidão, não tenho outra palavra para expressar a alegria de mais essa temporada de escavações junto à Universidade Hebraica de Jerusalém e à Universidade de Seul. Estar ao lado do grande arqueólogo Dr. Youssef Garfinkel e essa turma entusiasmada com sede de aprendizado é algo que não tem preço, fecha aspas, relatou Rodrigo. Em um vídeo, Rodrigo mostrou um dos achados arqueológicos que o grupo encontrou em Laquish. Aspas para ele de novo, essa é uma cabeça de uma estatueta feminina, é uma estatueta do período do ferro. Alguns pensam que pode ser Asherah, Astarote ou outra deusa feminina. O corpo dela, que não foi encontrado, é de uma mulher segurando os seios com um vestido muito longo, e a Bíblia fala muito dos ídolos que eram adorados quando Israel quebrava a aliança. Ou seja, um daqueles amuletos daquela época lá em que o povo, até o próprio povo hebreu, né, se entrou pelo paganismo, né, adorando, que foi muito comum a gente ler nos relatos lá
da época dos Juízes e na época também até do livro de Reis, né? O período do Reino do Norte, lá liderado principalmente na época de Acabe, que eles adoravam Baal e Asherá ou Astarote, né? São exatamente uma estatueta daquele período. As descobertas contribuem para ampliar o conhecimento sobre as culturas que ocuparam a região antes da formação de Israel. A missão integra pesquisadores do Museu de Arqueologia Bíblica, que é o MAB, né, que o Rodrigo Silva é um dos diretores lá, e é ligado ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é a UNASP, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Além do aspecto científico, a participação reforça o compromisso do UNASP com o ensino, a pesquisa e a valorização do patrimônio histórico e bíblico. Essa é a reportagem sobre mais descobertas arqueológicas lá na região de Jerusalém, que a gente está observando que está aumentando, né, a quantidade, talvez pela quantidade de expedições que estão se dirigindo para lá, isso seja um indício, mas é inegável que está aparecendo muito mais hoje em dia descobertas arqueológicas que comprovam os relatos bíblicos. Isto que é o importante. Não é só a descoberta em si, mas comprovam o relato bíblico. E isto é uma coisa que a gente não pode deixar de saber isto, né? Então essa é a reportagem que eu queria comentar com vocês nesta semana. Eu acho fascinante este trabalho de arqueologia, descobrir artefatos que transformam fatos históricos em algo real, palpável, ainda mais neste caso de arqueologia bíblica, que nos mostra claramente que os relatos bíblicos são irrefutáveis. Obviamente, sempre existirão aqueles que, apesar disto, não crerão, mas isto se deve ao endurecimento de seus corações. E peço a Deus que atue na vida dessas pessoas para que seus olhos se abram para a verdade. Viver neste mundo atual nos leva, por muitas vezes, à insegurança e medo sobre o futuro. Mas, quando vemos essas descobertas que reafirmam a inerrância bíblica, nos tranquiliza de que todas as demais promessas divinas também são verdadeiras e infalíveis. Glórias a Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.